Nós iniciamos na manhã de hoje o estudo acerca da lei de conservação. É um estudo extremamente profundo que demanda da nossa parte uma análise bastante pormenorizada. E isto porque o instinto de conservação nos é dado como lei para que possamos aproveitar as existências com as quais somos chamados a lidar. E há um problema, porque muitas vezes, interessados em garantir esta existência, nós enveredamos por caminhos não muito adequados. Não na data de hoje, mas em um dos 2 próximos encontros, porque devemos analisar a lei em 3 deles, nós teremos a oportunidade de discutir questões muito interessantes, notadamente, por exemplo, aquela ligada ao necessário e ao supérfluo, que é um dos temas que hoje envolve uma reflexão bastante profunda, porque nós acabamos justificando os nossos excessos exatamente por esta ideia de que é importante manter uma boa existência. E diante de recursos finitos, aquilo que guardamos para nós efetivamente faz falta para outro. E aí então a questão do que é uso e o que é abuso. O dia de hoje nos reserva o exame das questões que vão das 702 às 710. E elas falam sobre o instinto de conservação e sobre os meios de conservação. No mês de dezembro de 1865, aconteceria na costa da Argélia um naufrágio. O navio, que se denominava Boristene, havia sido anteriormente batizado de Brasileira, curiosamente. Ele era um navio de 1.158 toneladas, segundo os dados que eu pude apurar, tinha 75 metros de comprimento por 8 de largura, um motor que comportava viagens a velocidade de até 10 nós, e fora lançado em 1853. Fez para o Brasil 12 viagens e depois a companhia que o adquiriu o destinou para cumprir a rota Europa-África. Mas no princípio ele houvera sido concebido para a rota Europa-América, e não só a América do Norte, como também a nossa, a do Sul, já que ele aqui esteve durante 12 vezes. Este navio foi a pique depois de uma tempestade, e Kardec, na Revista Espírita do ano de 1866, no mês de fevereiro, reproduz a seguinte matéria. Publicado no Siècle, de 26 de janeiro último, está a seguinte notícia. No mesmo instante, um estalo terrível e indefinível se fez ouvir, acompanhado de abalos tão violentos que eu caí por terra. Depois ouvi um marinheiro gritar: "Meu Deus, estamos perdidos, orai por nós." Acabávamos de bater no rochedo e o navio abriu-se. A água entrava no porão aos borbotões. Os soldados que estavam deitados na ponte tentavam safar-se de qualquer jeito,
soltando gritos horríveis. Os passageiros, seminus, porque era tarde da noite, atiravam-se para fora das cabines. As mulheres gritavam e se agarravam a todo mundo, suplicando que as salvassem. Rogavam a Deus aos gritos e despediam-se. Um negociante engatilhou a pistola e queria estourar o cérebro, mas arrancaram-lhe a arma. Os abalos continuaram. O sino de bordo tocava o alarme, mas o vento rugia tão furioso que o sino não era ouvido a 50 metros. Eram gritos, urros, preces. Era não sei que de horroroso, de lúgubre, de espantoso. Jamais li, jamais vi cena tão horrível, tão pungente. Estar ali cheio de saúde e de vida, mas a morte estando tão próxima. Naquele momento, o senhor Moisés, um vigário, a todos deu a sua bênção. A voz cheia de lágrimas desse pobre padre, recomendando a Deus 250 infelizes pessoas que o mar ia tragar. Na verdade, desencarnaram 70 das 250 pessoas. O navio bateu num rochedo e, vendo as imagens disponíveis num site francês que cuida dos arquivos marinhos, percebe-se que ele bateu muito próximo a uma ilha. Mas, como as condições eram extremamente adversas, o próprio impacto do acidente levou a óbito algumas destas 70 pessoas. E outras acabaram morrendo por não saber nadar, não foram socorridas. O fato é que dos 70, os corpos foram depois resgatados e os que sobreviveram acabaram sendo, segundo os relatos da época, atendidos por um conjunto de navios espanhóis que meses depois acabou por levar todos a salvo. Kardec, como os demais franceses, preocupado com a notícia, recebe na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 2 comunicações. Estão nessa revista. Uma atribuída a São Bento, possivelmente Bento de Núrcia, e a outra de André. Os médiuns são diferentes e as duas são dadas no dia 12 de janeiro de 1866. A prece, diz-nos Bento, é o veículo dos mais poderosos fluidos espirituais, que são como um bálsamo salutar para as feridas da alma e do corpo. Ela atrai todos os seres para Deus e, de certo modo, faz a alma sair da espécie de letargia em que se acha mergulhada quando esquece os deveres para com seu Criador. As que foram ditas no navio naufragado pelo padre, com o acento da convicção mais tocante e da maior resignação, tocaram o coração daqueles infelizes que julgavam chegada sua última hora. E ele faz considerações a respeito disto. Nós estamos falando de conservação. E colocar este texto da Revista Espírita na abertura do nosso trabalho de hoje significa exatamente chamar a atenção para este voltar-se à ajuda espiritual quando cremos que a nossa existência está em risco. E aí, até mesmo aqueles que não demonstram alguma fé no cotidiano,
acabam se voltando para Deus. Basta que o perigo surja, que a dificuldade se apresente, e a pessoa então se volta, como a pedir que Deus interfira para que nós possamos continuar. A maneira como vamos continuar é aí uma questão de parar e pensar. Parar e pensar. Diz-nos Kardec que, se formos espíritas convictos, deveríamos dizer o seguinte: devo me esforçar para conservar a vida corporal. Farei tudo quanto estiver ao meu alcance para escapar do perigo, porque se eu me abandonar a ele, seria um suicida. Mas, se for chegada a minha hora, devo ter consciência de que a morte simplesmente atingirá o corpo e eu continuarei, enquanto espírito, a minha realidade efetiva na vida espiritual. É bom guardar isso então, para que a gente reflita. Mas antes de entrar na análise, fica a dúvida: e aquele sujeito que no meio da tempestade pega um revólver e quer se matar? A ficha dele é fantástica, porque os espíritos então comentam: aquele sujeito que queria suicidar-se, em face de uma morte certa, lhe veio da repulsa da água, porque seria a terceira vez que ele desencarnaria da mesma maneira. E as outras duas foram tão sérias que naquele momento ele recobrou existências passadas e quis acabar a própria existência. 2 vezes ele afogou-se voluntariamente e tinha arrastado consigo toda a família. A impressão lhe fez buscar a morte. Eu confesso que procurei em todos os arquivos possíveis para saber se ele desencarnou ou não entre os 70. Não tive essa confirmação. No benefício da dúvida, acho que ele sobreviveu, o que me parece ter sido bom, porque se as 2 mortes de afogamento podem trazer lembranças assim, o suicídio, como veremos, seria gravíssimo. 702, 703. É da natureza o instinto de conservação? Primeiro ponto: o que é instinto e o que é instinto de conservação? Gênesis capítulo 3, o bem e o mal, item 11. O instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos atos espontâneos e involuntários para conservá-la. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É sim da natureza, é da lei, é uma lei da natureza a conservação. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns é maquinal, raciocinado em outros. Os que raciocinam somos nós. Daí porque vivemos atentos às situações de perigo. Procuramos observar. E aqui a gente poderia sim abrir espaço para que cada um contasse episódios da sua vida, na atual existência, em que este gesto de conservação esteve presente. Por exemplo, atitudes simples como ver a um incêndio e não se aproximar, evitar fazer coisas para as quais não estamos preparados, conveniente preparados, e tudo porque todos temos o dever de preservar a existência. Planejamos, direta ou indiretamente, a atual reencarnação. E precisamos, com isto, estar ligados para evitar que voltemos à realidade espiritual sem ter cumprido as programações que estabelecemos para a presente jornada.
por incrível que possa parecer, nós estabelecemos programações, e tais programações se dão na esfera do espírito. Para elas é que nós então entabulamos toda uma série de atividades que tendem a cumprir este objetivo. Trazemos a necessidade de lutar pelos valores de natureza moral. Estabelecemos desafios e queremos a eles superar, mesmo que isso nos custe esforço, dedicação. Só assim venceremos. O problema é que nem sempre estamos atentos para estas metas. Somos, via de regra, bastante atentos para as metas de natureza material. A elas perseguimos. E perseguimos com um denodo que às vezes nos leva ao comprometimento daqueles valores morais que queríamos buscar atingir. O fato é que cada um de nós vem para a existência e já traça desde o princípio objetivos que deve cumprir, considerando a adversidade do mundo em que estamos. Um mundo onde as balas, como bem registra Richard Simonetti, não são perdidas, elas são disparadas. E são disparadas em razão do quê? Em razão da pouca evolução de todos nós. As pessoas andam armadas e disparam as armas. Querem justificar essa atitude pelos mais diversos motivos. Mas o fato é que estar na rota de uma arma disparada pode nos levar. E como é que eu faço se eu estou dentro da minha casa, fechadinho, e aí uma bala me atinge? Bom, o que você faz é, se for morrer, manter a calma, né? E se não for morrer, levantar-se e seguir em frente. Tentar blindar a parede não vai dar, mas o sujeito tem que parar e pensar. É a natureza do mundo de expiação e de provas. Se nós quisermos viver, como veremos mais adiante, em mundos felizes, devemos nos empenhar, nos esforçar para atingir tal meta. Com que fim, então, Deus nos dá esse instinto de conservação? Para que concorramos com os desígnios da providência, cumprindo-os. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. E por que a necessidade de viver? É porque através das experiências é que nós podemos crescer. Através do enfrentamento das dificuldades é que nós lograremos ser melhores. Não vamos voltar naquela velha cantilena, né, já tratada aqui, de que a pessoa imaginava que Deus nos deveria já ter criados perfeitos. Isso é o cúmulo do comodismo. Nós somos criados simples e ignorantes, tendo por meta a perfectibilidade. E nós devemos atingi-la com os nossos esforços. Aí nos sentiremos bem. Aí nos sentiremos felizes. Porque teremos, graças a este empenho, logrado atingir a destinação para a qual fomos, num determinado instante, criados e posteriormente individualizados. O espírito, nesse momento da individualização, vai passar então pela fieira das reencarnações, procurando mantê-la, procurando cuidar-se, para bem aproveitar a trajetória que está cumprindo no sentido de evoluir. Mas os perigos, as dificuldades, eles fazem parte da natureza do mundo que presentemente ocupamos. E era muito mais grave no mundo primitivo. Aliás, vai aqui uma recomendação: se vocês não viram, está no SESC local uma exposição de Sebastião Salgado, denominada Gênesis. E eu tive a oportunidade de visitá-la ontem e fiquei impressionado com os quadros retratando a primitivez de alguns comportamentos ainda presentes na Terra.
Nós que moramos em condições melhores, em países mais desenvolvidos, não percebemos ou não estamos atentos para regiões do nosso país, de países próximos, onde as habitações, por exemplo, ainda são feitas em árvores. Famílias inteiras morando em árvores, com construções de choupanas rudimentares, mas são árvores. Pessoas que ainda agregam ao corpo objetos para deformar lábios, orelhas, nariz, que enfiam sob a epiderme objetos para ter protuberâncias e se destacarem. Dentro do primitivismo de condições. Aí alguém me pergunta, as fotos são de quando? Eu fui observando 2008, 2009, 2007. Ah, não é? Não, é outro dia. O que significa que essas criaturas, fotografadas pela lente precisa deste artista das imagens, que é Sebastião Salgado, são criaturas que estão vivendo conosco. Então, num mundo que nós imaginamos estar à beira da transformação para a regeneração, ainda há espíritos vivendo como se estivéssemos numa cadeia primitiva. A prova disso é que os nossos comportamentos são primitivos. Ainda temos a pena de morte. O sistema jurídico que tem uma pena de morte jamais pode se afirmar avançado. É atrasado ao extremo. Ao extremo. E no Brasil a pena de morte vige. Em situação de guerra é possível impor a pena de morte. Está no texto da Carta de 1988. Numa situação de guerra é possível a pena de morte. Sem contar, e aí é importante parar e pensar, nas penas de morte impostas àqueles que convivem em situação tão adversa, em razão do quê? Do recrudescimento do egoísmo. Mas o fato é que todos volvemos à reencarnação e somos chamados a conservar-nos, o nosso corpo, a conservar o nosso corpo para que possamos dar conta do nosso progresso. Quais são os meios postos à nossa disposição? Surgem aí duas questões agora neste conjunto que vai das 704 a 710, que demandam um estudo muito particularizado, muito atento. A primeira delas é a 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Porque a gente olha à nossa volta, vendo tantas dificuldades e se pergunta, mas será que eu tenho condições? Os espíritos são claríssimos. Certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Se Deus nos deu a possibilidade e a necessidade de viver, nos dá meios para conseguir viver. Essa é a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar, presta atenção nesta palavra, o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca é. E aí, se a gente parar e dar uma olhadinha em casa, vai descobrir o tamanho do nome supérfluo, né? Supérfluo. Nem vou dizer aonde tem, mas começa com a palavra a e termina com a palavra o. Armário, né? Tem aquela outra, G e A, gaveta. E o sujeito tem aos montes. Nossa, um horror, um horror. Dá uma olhadinha, não precisa olhar do vizinho, olha a sua. E vai descobrir que tem uma barbaridade. É o necessário para quê? Não sei se é possível usar 100 pares de sapato, mas tem lá 100, 120.
né? Ah, mas para cada dia, olha, o dia, um de cada vez, não dá para sair com 100. Mas a pessoa tem. Olha, eu tenho aqui um jogo de jantar que eu uso quando eu faço recepções. Quantas você fez nos últimos 10 anos? Nenhuma, mas o jogo está lá, né? Eu tenho um faqueiro para um banquete. Verdade. Quantos você fez? Até hoje nenhum, mas está lá o faqueiro. Então o sujeito às vezes abre, dá uma polida e guarda outra vez, né? Aqueles presentes que o camarada pede e sabe que não vai usar, mas pede. E alguém que também quer se ver livre do descargo, dá. De consciência, né? Não, vou te dar aquele faqueiro fantástico. Quantas peças? 350. Olha, nem os Luizes tinham talheres assim. Mas o sujeito tem. Tenho 2. Um da madrinha A, o outro do padrinho B. E tudo guardado. É o famoso supérfluo. Supérfluo. Né? Tenho 12 pares de tênis. Maravilha. Né? Um de cada cor. Não sei se teriam as 12 disponíveis, mas o camarada tem ali. Percebam como é complicado. Agora vamos a Jesus. Está escrito no texto do Evangelho segundo Mateus: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? O côvado era uma medida. Porque também vós vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que amanhã é lançada ao forno, quanto maior cuidado não terá em vestir a vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Prestai bem atenção. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Ao interpretá-las, Kardec diz que no pé da letra elas são uma loucura, porque o homem precisa ser previdente. O que ele nos chama a atenção é que nós muitas vezes exageramos na hora de ter as coisas, fazendo com que as nossas preocupações fiquem presas a este tipo de coisa. E o sujeito então se esforça para comprar o melhor veículo, o tem, e aí precisa pagar o maior imposto sobre aquilo, o maior seguro para evitar que o veículo sofra danos ou eventualmente venha a ser furtado, e por aí afora. Então percebam, é a nossa ligação ao supérfluo
que faz com que aquela palavra, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração, se torne preocupante. Porque uma pessoa que acumula e vive desse acúmulo, dificilmente conseguirá abandonar tais bens, tais objetos, no instante em que for chamada a voltar. Estão aí as histórias, levadas em um número excessivo, trazidas ao nosso conhecimento, de residências assombradas, de lugares ocupados por aqueles que ali estiveram durante, ou no passado, em 100, 200, 300, e pasmem, há um relato na Revista Espírita de uma determinada entidade que há mais de 900 anos guardava um determinado lugar que entendia ser seu. É esta preocupação, conservar sim, conservar-se sim, mas sem o apego, entendendo que as coisas que estão à nossa disposição são mero depósito, somos mordomos, que têm a oportunidade de usar, mas deveremos deixar, porque nós mesmos poderemos amanhã voltar a usá-las. Mas não é isso. A maneira como nos referimos às coisas, o meu carro, minha casa, o sujeito diz até minha mulher, olha, ela é uma pessoa, não é a minha, não, que sua, calma, não estou dizendo o contrário, nós já estudamos aqui a questão da poligamia, não é isso, mas o sujeito tem esse apego, essa coisa absurda, o lugar na casa, já comentei aqui, o sujeito tem uma poltrona que é dele, ai se alguém se sentar lá, por que seu pai não vem na sala? Porque você está sentado no lugar dele. Como é que você está sentado no lugar dele, ele só vai vir para a sala a hora que você sair, então você sai do lugar, aí o pai entra, depois desencarna, o pai vai para onde? O sujeito fica com essa ideia, meu pai era uma pessoa apegada, né? Eu sei de gente que é até apegado nos livros que tem, né? E aí quando desencarnar vai para onde? Fazendo palestra espírita, lá no lugar, eu quero ver alguém pôr a mão só no livro, né? Tira lá, percebe então como é preocupante, como nós, apesar das informações, nos vinculamos, nos apegamos. E este apego, eu não me esqueço do meu gato, do meu travesseiro, minha xícara, do meu. Isso. A pessoa que vai no sentido do meu, né? Onde tem. Essa historinha eu já contei aqui. A gente pergunta, porque é comum, né? Sabendo nos espíritas, as pessoas endereçam perguntas, notadamente quando o outro desencarna. Quer dizer, na verdade, o outro sempre morre. Vamos ser sinceros como Emmanuel, de cada 10, talvez um desencarne, os outros 9 morrem. E é diferente desencarnar e morrer. Desencarnar é estar liberado. Deixei a veste e vou embora. Morrer, cessou a existência. Mas a vinculação não. E aí a pessoa pergunta, né? Porque vê na literatura, o senhor não pode me dizer se o meu pai está em algum lugar bom? Não sei, não tenho essa informação. Mas não dá nem para adiantar. Imagina, os espíritos não contam nada. E a gente pergunta, tá? O que eles costumam dizer, fica quieto, toca o barco. E você toca o barco, né? Eu quero saber onde está minha mãe, está bem, minha avó está bem. Tudo bem, toca o barco. E a gente toca o barco, mas a pergunta nunca cala. Ele tinha garfo que ele gostava de comer? Tinha. Tinha o copo que era só dele? Tinha. Tinha o lugar? Tinha, né? Tinha o guardanapo, inclusive com as iniciais bordadas, era só dele. E se alguém tocasse naquilo? Bom, sujeito desse, então, quando desencarna, vai para nosso lar? Não, né? Vosso lar. Vai ficar lá no vosso lar mesmo. E aí vem logo a observação. Eu pareço que vejo. Não, você não parece que vê. Vê mesmo, né? O vô está lá.
no lugar dele. E quem senta ali passa um incômodo danado. Não estou dizendo para ninguém ficar respeitando o lugar que era do outro, né? Só muda, passa para o outro cômodo e aí fica mais tranquila a sala. Senão começa a cair livro, lustre balança, quadro despenca. O que é isso? É gente tomando o lugar dos apegados. É só parar a pensar. Se você desencarnasse agora, fecharia os olhos para trás e seguiria? Ou ia ficar pensando na hora do almoço, né? É preocupante. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Os espíritos, numa resposta muito grande que aparece na segunda edição do Livro dos Espíritos, esclarece que o homem despreza a terra. E isso é a mais absoluta verdade. Os nossos dias, que são dias de atenção ao meio ambiente, não diria que é tardio, mas pelo menos existe essa atenção, demonstram isso. Nós acusamos a natureza do que é fruto da nossa imperícia ou da nossa imprevidência. A terra produziria, dizem os espíritos, sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Mas quem se contenta com o necessário? Quem não acumula? Quem não tem em demasia? As preocupações de nos conservarmos, elas são lúcidas, mas não podem nos conduzir ao apego, como a gente tem insistido aqui o tempo todo, porque é a mensagem dos espíritos. O homem precisa entender esse contexto e precisa compreender que é necessário, então, a preservação. Não tem mais cabimento em épocas como as que vivemos, em que a própria terra começa a nos passar lições de que toda ação desemboca numa reação. Não é mais compreensível a pessoa lavando calçada com mangueira. Mas se você sair na sua quadra, vai identificar essas pessoas. Cuidado para não ser você próprio. Tomar banho de 2h30. E por aí afora. É dizer, é necessária essa preservação, necessário cuidar. Por bens da terra, somente se deve entender os produtos do solo. E aí Kardec recebe a seguinte resposta: é a fonte primacial, mas esses recursos são simples transformações dos produtos do solo, aquilo que vem. Por bens da terra se deve entender, pois, tudo que o homem pode gozar neste mundo. Gozar, usufruir, não abusar. A palavra é a mesma. Abuso é só a negativa do uso. Portanto, devemos olhar para o uso. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância. A que se deve atribuir isto? A palavra é uma só: egoísmo. Egoísmo. O sujeito que é egoísta, que pensa em si. Se é certo, comenta Kardec, que a civilização multiplica as necessidades, também é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Agora o homem precisa ficar atento, precisa ficar ligado, porque se nós temos o progresso deve conduzir à diminuição das necessidades de tantos que jornadeiam conosco. São aí que as fotos do Salgado assustam, porque se temos arranha-céus confortáveis, vemos criaturas penduradas em árvores em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Isto assusta o sofrimento de muitos, em razão do quê? Da ganância de outros. Ah, Nazil, mas será que eu consigo mudar o mundo? Se nós conseguirmos mudar o nosso mundo, já está tudo ótimo.
que sejamos exemplos. A quem em primeiro lugar? Aos nossos filhos, àqueles que estão conosco, e depois aos outros que forem colocando os seus passos na trajetória dos nossos. Há uma sequência de questões que nos permite refletir acerca do que está aqui na 707. Eu recordaria particularmente a 741, porque do abuso do homem em face da natureza surgem os flagelos, que vão acabar trazendo ao homem dores imensas. Na questão então 741, dado é ao homem conjurar os flagelos que o atingem, em parte não porém, como geralmente o entendem, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. E aí o sujeito mora numa encosta. Por quê? Porque a ganância fez com que o preço dos terrenos na cidade tornasse inviável a construção de habitações. E temos o sujeito morando numa casa imensa, numa área de mais de 10 mil metros quadrados, e o outro apinhado num determinado morro, não muito distante dali. É evidente que a água da chuva vai fazer com que aquele casebre desabe. Mas e o egoísmo? E o egoísmo das criaturas? Como é que fica? Fica ocupando o destaque de muito, em primeiro lugar. O progresso é necessário? 784, sim. Mas o progresso deve automaticamente estar como linha de auxílio para que se diminuam as desigualdades sociais. É importantíssimo que se diminuam as desigualdades, que todos trabalhemos no sentido de permitir aos demais usufruírem do mínimo. E para isto, a caridade, como na 889, é o veículo através do qual todos podemos agir para diminuir o sofrimento alheio. Eu abro aqui um pequenino espaço para falar acerca desta campanha que o SEAC tem feito em relação à nota fiscal paulista. E gostaria de pedir imensamente a contribuição de todos vocês para isto. Já que vivemos numa sociedade de consumo, em que as pessoas só se sentem felizes, por incrível que possa parecer, quando consomem, e a gente que mata a tristeza indo para o shopping e voltando com sacolas na mão, como se esta fosse a razão de ser para que estivéssemos aqui, eu gostaria de pedir a ajuda. Através desse trabalho de formiguinhas, trazendo os cupons fiscais, nós podemos ajudar a casa em que frequentamos a se tornar ainda mais uma casa solidária em relação às dores. Porque quando falamos das dores que sofrem as pessoas, não imaginemos que elas estejam distantes, as dores estejam distantes de onde nos encontramos. Basta andar em direção aos pontos cardeais que criamos como norte, para as nossas vidas, e vamos encontrar, não muito longe, pessoas carecendo de ajuda, de amparo. É importante que nos conscientizemos disso. É importante que tenhamos o nosso compromisso de ajudar. Por quê? Porque é possível diminuir a infelicidade daqueles que nos rodeiam. Na questão 920, 21, 22, 23 até 27, os Espíritos vão nos falar a respeito da felicidade possível de ser encontrada num planeta como o nosso. E esta felicidade vai estar em nós quando pudermos ser úteis àqueles que tanto sofrem. Quando pudermos deixar de lado um pouco o nosso egoísmo para servir
aqueles que dependem da caridade para poder sobreviver. Por quê? Porque estamos vendo, a conservação faz com que uns queiram ter muito mais do que precisem, em detrimento dos outros. Na 708, uma pergunta muito inteligente. Não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Olha que interessante. Isto vai nos levar então à resignação. Dizem os espíritos, e prestemos atenção nas palavras, que isto é uma prova muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria estar exposto. Seu mérito então consiste em quê? Em submeter-se à vontade de Deus, porque a sua inteligência não lhe vai facultar vencer a dificuldade. Se eventualmente nesta agrura a morte lhe colher, dizem os espíritos, ele deve recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Deem uma olhadinha, por favor, no capítulo de número 9, o item é o 8, do Evangelho segundo o Espiritismo. Há toda uma dissertação feita por Lázaro, em Paris, no ano de 1863, em que ele destaca essa ideia da resignação. Mostrar-se resignado, porque às vezes pedimos provas que nos levam a suportar necessidades úteis ao nosso espírito. É importante, né? A gente bate às vezes nessa tecla e as pessoas que vêm aqui menos vezes ou pela primeira vez, podem, o que eles estão querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Nós planejamos quando podemos a nossa volta. E às vezes pedimos as dificuldades. Curiosamente, não pedimos as dificuldades para reclamar delas, mas pedimos as dificuldades para vencê-las, para saber superá-las, para saber suplantá-las. É um esforço que de nós se espera. E eu sei que aqui ninguém reclama das reveses da vida, mas às vezes você conhece gente que reclama. Então aí o que eu faço, Nazil? Faço como você e fico pregando? Não, vamos tentar viver de maneira a ser resignados. Diante da adversidade, saibamos guardar a paciência, essa resignação. Para quê? Para que com empenho consigamos ultrapassá-la. O murmúrio não afasta, assim como a lamentação. Eu nunca vi lamentação afastar nada, nunca. Confesso para vocês, não tenho tanta experiência de vida, mas já tenho uma boa experiência de vida, e eu nunca vi, sinceramente, a lamentação afastar nada. O que eu vi e aprendi é que diante da dificuldade, mostrar-se resignado e continuar a lutar ajuda com que a gente vença. Lamentação não. Lamentação não. 709. Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome. Se houve crime, não teve este atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Os que foram meus alunos em direito sabem que eu costumo lhes dar um texto de Lon Fuller, denominado Exploradores de Caverna. É um problema criado por um professor americano na década de 40 do século passado, que fala de trabalhadores que, presos numa determinada mina, houve uma ideia lá vinda de um deles. Eles não conseguiam sair. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a sorte, e se acontecer de um de nós ser sorteado e estivermos com fome, os outros poderão nos matar e usufruir.
para não morrer de fome. O caso é emblemático, né? Porque aquele que deu a ideia acaba sendo sorteado. E ele se recusa, mas os outros dizem: olha, trato é trato. E você então vai morrer e nós vamos nos alimentar de você. E isso é que acontece. Aí o livro é todo sobre o julgamento deste caso. É muito interessante, não dá espaço para falar aqui agora, mas a resposta dos espíritos é 10. O merecimento está em sofrer as provações da vida com coragem e abnegação. Alguém que toma essa iniciativa comete duplo delito: homicídio e crime de lesa natureza. Logo, episódios que aconteceram por aí, justificáveis, segundo os espíritos, não seriam. Nazil, então pode ser que todos desencarnassem. Mas a gente está aqui para existir e depois desencarnar. Mas eu tenho que viver, porque essa é a vida única. Bom, aí é outro assunto, demanda mais 6h30 de conversa. Nos mundos superiores, os seres vivos têm necessidade de se alimentar? Essa é uma pergunta interessante, né? Para aqueles que vivem como eu em permanente regime. Será que existe um mundo em que a gente não precise se alimentar? E aí os espíritos respondem, né? Olha, em todos os mundos, todo mundo precisa se alimentar, os que o habitam. O que acontece é que há uma exata relação entre corpo e aquilo que ele precisa na natureza. Os alimentos são para os seus estômagos, né? Esses alimentos não fariam não trariam nenhuma satisfação, porque o nosso estômago, dizem eles, é grosseiro. Eu nem vou dizer porquê, né? Basta imaginar, se o seu pensamento estiver fixado no almoço, o que é que ele está pensando, você já vai ter uma ideia da natureza do estômago, né? Não, estou pensando uma coisa bem leve, como uma picanha fatiada, uma costela de não sei, você já percebe, né? A elevação do espírito, né? O grau que já atingiu, tá bom? Então, num mundo onde a alimentação é sutil, evidentemente os corpos precisam ser sutis. No nosso mundo, os corpos são grosseiros, embora maravilhosos. Vejam vocês que conjunto de informações, né? Ao vencê-las, ainda que imperfeitamente, porque nós teríamos um material aqui vastíssimo, chama a nossa atenção, principalmente nesse primeiro bloco de questões, o ponto-chave aí de usar e abusar. Como meta, se é que nós podemos estabelecê-la, considerando aí a semana que se inicia, vamos refletir a respeito de como temos agido em face da natureza. Se temos usado ou abusado, para que, na segunda hipótese, se constatarmos, empreendamos esforços para vencer esse abuso. Nazil, e como é que eu poderia vencer esse abuso? Eu tento. Bem, eu abri a exposição de hoje falando sobre a prece. Se você deseja sinceramente manter esta relação de uso sem que ela se converta no abuso, socorra-se da prece. Guarde instantes do seu dia para fazer isto. É incompreensível que as pessoas que frequentam, por exemplo, uma casa espírita, ainda não tenham reservado o mínimo de tempo diário para a prece, para uma leitura edificante. Reserva-se tempo para tudo, inclusive para o ócio, mas o sujeito não reserva um tempo para a prece. Diz que não encontra nas 24 horas do dia um espaço mental de 15 minutos para refletir sobre a sua natureza enquanto espírito, recolhendo-se,
A receita é tão simples. Busque um canto da sua casa, do seu trabalho, em que você não seja incomodado. Vou sugerir que seja na casa e, se for no trabalho, depois do expediente. Porque senão, o que você está fazendo aí? Agora eu estou orando, o senhor espera. Recomendaram lá no centro e eu estou seguindo. Vai para a rua e depois não tenho como reverter a dispensa. Mas encontre um tempo dentro da sua rotina diária. Acorde 15 minutos mais cedo. Eu não consigo. É só pôr o despertador. Mas e se ele tocar? Põe 2, né? Pede para alguém, para 15 minutos e reflita. Leia um texto. Faça os seus propósitos para o dia. Sugiro até dividir essa atividade em 2 períodos, 5 minutos de manhã e 10 à noite, para que a gente possa, nos 5 da manhã, estabelecer as metas espirituais que deseja cumprir, e nos 10 da noite checar se o fez. Para quê? Para não se iludir, descobrir os pontos em que falha e tentar corrigi-los mais à frente. A prece é então esse grande veículo que vai nos ajudar, com a assistência dos bons espíritos, a vencer as nossas limitações.